Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para este projeto maravilhoso que é ler a Palavra de Deus. Você que está passando aqui pela primeira vez é meu convidado a participar deste projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Eu tenho incentivado aos irmãos, os amigos a lerem a Palavra de Deus, amar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus diariamente. Isto é importantíssimo, essencial para a vida de todo aquele que quer ter o caminho próspero. Através da Palavra de Deus, você alcançará o maior objetivo de todos, qual seja alcançar a estatura de santidade. Ela nos aperfeiçoa através do Espírito Santo e chegaremos com certeza preparados para um grande dia quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Portanto, quero convidá-lo a ler comigo hoje Deuteronômios capítulo 29. Mas antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade e teu amor que tem coberto nossas vidas, sua graça, suas bondades estão diariamente sobre nossa casa. Pai de amor, Deus querido e santo, guarda os teus filhos, abençoe-os de forma especial. Cada um que tem participado desta leitura, dá-lhes entendimento, que o teu Espírito possa conduzi-los. Amém. Deuteronômio 29 diz assim: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Em 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro a peleja, e nós os ferimos. Tomamos a sua terra e damos por herança aos Robenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todo o homem de Israel, todos os vossos meninos, as vossas mulheres e estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador de água, para que entres no concerto teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e não somente conosco faço este concerto, este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor, nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo caminho das nações pelas quais passasseis, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira, a pedra, a prata, o ouro, que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer
do meu coração para acrescentar à sede da bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro. Então dirá a geração vindoura e a vossos filhos que se levantem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido, e toda sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma, de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porque debaixo deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram-se e serviram outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram e nenhum dos quais lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra. Como neste dia se vê, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 30. E será que sobrevindo de todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e te deres ouvidos a voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a ajudar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus se trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguem. Convertei-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no furor do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para bem, enquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos, nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, a tua boca, o teu coração, para o fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos,
e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passarás a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares por outros deuses, se ouvires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Deuteronômio capítulo 31. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seom, a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, as quais destruiu, quando, pois, o Senhor vou-la der diante de vós. Então, como eles, fareis conforme todos os mandamentos que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vais convosco, não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu farás herdá-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e será contigo, não te deixará, nem te desamparará. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto, e todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem a Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das terras das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias, todos que viverem sobre a terra que ides passando o Jordão para possuí-la. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e puseram-se à tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirá com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai. E me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que sejas devorado. Tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim.
Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Aqui, agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão, e se engordarão, então se tornarão a outros deuses e os servirão, e me irritarão e anularão o meu conserto. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles tal testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a tua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até que todo as acabar, e deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto, e dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca do concerto, vosso Deus, a arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião, a tua dura cerviz, e eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, vossos oficiais, vossos ouvidos falarei estas palavras contra eles por testemunhas, tomarás os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então falou Moisés as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva destila, e destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza do nosso Deus, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, em um ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como uma menina do seu olho, como a águia desperta no seu ninho, e se move sobre seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer a novidade do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leites do rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e os bodes com a gordura da flor de trigo, e bebeste
sangue das uvas e o vinho puro, e engordando-se Jesurum deu coices, engordastes, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esquece-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra os filhos e as suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povos. Como nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com as suas novidades e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carpúnculo e de pestes amargas, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, por dentro pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança que te mama, como o homem de cães. E disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória entre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários não o estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só, perseguindo 1000, e dois fizessem fugir 10.000, que a sua rocha os não venderá, e o Senhor não os entregará? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha e a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem, o seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as suas coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder que se foi, não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajuntem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, e firo e saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada
comerá carne do sangue dos mortos, dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos sobre os seus adversários, fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra, do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cânticos aos ouvidos do povo. Ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque estas palavras não vos é vã, antes é vossa vida, porque por estas mesmas palavras prolongareis os dias na terra, e que passando o Jordão ides a possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. Portanto, prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 33. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão. Postos serão no meio dentre os teus pés. Cada um receberá as tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jezreel, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo, nas suas mãos lhes bastem, e tu lhes sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu tumim e o teu urim são para teu amado, que tu provastes em massa, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca vi, e não conheceu seus irmãos, não estimou aos seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei, e a Israel levaram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e as obras das tuas mãos te agrade. Fere os lombos dos que levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levante. E Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele todo o dia. O Senhor protegerá e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendito seja o Senhor, seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há de no abismo que jaz abaixo, e com o mais excelente novidades do sol, com o mais excelente produção da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daqueles que habitam na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas do unicórnio. Com ele ferirá os povos juntamente até a extremidade da terra.
Este, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. De Zebulon disse Zebulon: alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos, os montes ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que fez deleitar a Gade, que habita como a leoa, despedaça o braço e o alto da cabeça. Esse proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio como chefe dos povos e executou a justiça do Senhor aos seus juízos como Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naftali disse: fartiei, ó Naftali, da benevolência, e enchi-te de bênção do Senhor, e possuí o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: bendito seja Asser, com seus filhos, agrade os seus irmãos e banhe com azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a sua força será com os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, sobre a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da ponte de Jacó, na terra de cereal, de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, e escudo do teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhes toda a terra, desde Leade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro-te para veres os teus olhos, porém para lá não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, e fará a todos os seus servos e toda a tua terra, e em toda a mão forte, e em todos os espantos grandes que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Livro de Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates.
toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dará o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos das palavras que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o vosso Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passarei armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: na verdade, que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, e pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou a porta. Havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, é que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizeste aos 2 reis, os amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai,
e dai-me por sinal, ah, e que darei a vida a meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos, minha irmã, e tudo o que livrareis, de que livreis a vossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhes: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. E ela então fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide vós ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e esconde-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhes aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlate à janela, porque onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que tiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre nossa cabeça, se nele puser a mão. Também que, se tu denunciar este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então se os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscavam em todo o caminho, porém não os achavam. Assim aqueles 2 homens voltaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. E dissera a Josué: certamente o Senhor tem dado toda a terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e puseram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também em vosso lugar e segui-la. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegais a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor e toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora dos homens da tribo de Israel, cada um de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima para descerem pararão no montão.
E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram o sacerdote a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e aos pés dos sacerdotes levavam a arca, se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantando-se num montão muito longe da cidade de Atã, que está a banda de Sartã, as que desciam no mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo os separaram. Se então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: toma do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai aqui do meio do Jordão, no lugar do assentamento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, depositai-as no alojamento em que a fez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolheste dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e levanta cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: quem vos significam, que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se pararam diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras não serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nos consigo alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca do meio do Jordão em pé até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara, dizendo ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim todo o povo acabou de passar. Então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista do povo, passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados à frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, na banda do oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras, fareis saber vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco o Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, fez secar perante nós, até que passemos, para que todos os
povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 5. E sucedeu, pois, como todos os reis dos amorreus que habitavam da banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passemos, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: fazei facas de pedras e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeati Aralote. E foi esta a causa porque Josué circuncidou a todos os homens que tinham saído do Egito, os varões, todos os homens da guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado, porque 40 anos andaram os seus filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, aos homens da guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Sucedeu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram trigo da terra no ano antecedente ao outro dia. Depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra no ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram da novidade da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua, e chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor, seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor: e Josué descalça os sapatos dos seus pés, porque do lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passai diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué disse ao povo, e os 7 sacerdotes levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor.
passaram a tocar a buzina, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém o povo, Josué, tinha dado ordem, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca, e os 7 sacerdotes levaram as buzinas e o chifre de carneiro diante da arca do Senhor, que iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornando para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram, ao subir a alva, da mesma maneira, e rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vosso Deus tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o torveis. Porém toda a prata, ouro, de vaso de metal, de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o sonido do povo, a buzina, gritou o povo, e gritou um grande grito, e o muro caiu debaixo do, e o povo subiu à cidade, cada qual de frente de si, tomando a cidade. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então eles entraram, os jovens espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram fora do arraial. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram o fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal, de ferro, deram ao tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e à família de seu pai. Tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado. E naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito sucederá, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estavam junto a Bet-Avém, a banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiar a terra. E subiram, pois, estes homens a espiar a terra de Ai, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 e 3.000 homens, e feri Ai,
não afogues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá, e alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-nos desde e por trás até Sabarim, e feriram-nos a descida, o coração, e o povo derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se pôs, prostrou na terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E os anciãos de Israel deitaram-se pó sobre a sua cabeça, e disse Josué: Ah, Senhor, por que, como um efeito, fizera passar este povo do Jordão, para nos dares nas mãos os amorreus, para fazerem perecer? Tomara nos contentarmos como ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desmaiarão nosso coração na terra. E então, que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado e mandar, até tomarem anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desarraigarei o anátema no meio de vós. Se não desarraigares o anátema no meio de vós, levanta-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para que amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante de vossos inimigos não podeis sustentar-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegaste segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo a sua família, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo. Tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez loucura Israel. Então se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. A tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou as famílias de Zerá, e fazendo chegar as famílias de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá. Então disse Josué a Acã, filho da Peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara agora que fizeste, não o ocultaste. Então Acã disse a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido, a tua tenda, a prata debaixo dela. Tornaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e trouxeram a Josué. Todos os filhos de Israel se deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo que com ele tomaram Acã, filho de Zerá, da prata, e a arca, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, suas jumentas, suas ovelhas, da tenda de tudo quanto tinha, levaram no vale de Acor. E disse Josué: por que turbaste? O Senhor te turbará a este dia. E foi todo Israel, apedrejou com pedras, e queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedra, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor te tornou do ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espante, toma contigo toda a gente
de guerra. Levanta-te e sobe aí, olha, te tenho dado na tua mão, rei de Ai, do povo, e a cidade da tua terra. Fará, pois, a Ai, o seu rei, como fizeste a Jericó, o rei que salvou-vos e vos trareis no seu despojo, o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se toda a gente da guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes, valorosos, e enviou-os de noite, e lhes deu ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade, e não vos alongueis muito na cidade. Todos vós estareis apercebidos, porém eu e todo o povo que estás comigo, nós chegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles? Deixai, pois, sair atrás de nós, até que tiremos a cidade, porque dirão: foge diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles, então sairemos vós da emboscada e tomaremos a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. Será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis, olhai-vos, vô-lo tenho mandado. Assim Josué enviou, e eles vossos emboscados, e ficaram entre Betel e Ai, e ao ocidente de Ai. Porque Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e contou ao povo, subiu ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estavam com ele, chegando-se, e vieram à frente da cidade, alojando-se a banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. E tomou também alguns 5.000 homens e pô-los em Betel e Ai, emboscada no ocidente da cidade, e puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, a sua emboscada no ocidente da cidade. E foi Josué daquela noite no meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei de Ai, apressaram-se, levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o povo do tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, todo o povo de Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para seguir e perseguir Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que saísse após de Israel. Deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na mão para Ai, porque darei na sua mão. Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar, apressadamente correu, estendendo-se ele a sua mão, e vieram à cidade, e tomaram, apressaram-se e puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugir para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que seguiam. Vivendo Josué todo Israel que a emboscada tornara a cidade, que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai, também aqueles da cidade que saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. Feriram-no até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo, trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo do deserto, onde tinham seguido, e havendo todos caído o fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel, e tomou a Ai, e puseram o fio da espada, e todos os que caíram naquele dia, pois assim homens e mulheres ficaram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não tirou a mão que estendera com a lança até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si os gado e o despojo da cidade, conforme a palavra do Senhor tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué Ai, tornou no montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje, e ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo estivesse tirado do madeiro, e lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor e Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme está escrito no livro da lei, a saber, o altar de pedras inteiras
sobre o qual se não movera ferro, e oferecera sobre ele holocausto ao Senhor, sacrificar os sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. Tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, como os anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam em uma outra banda da arca, e puseram perante os sacerdotes, levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerazim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo da Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, tudo o que Moisés ordenara a Josué não lesse. Repito o versículo 35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos, dos estrangeiros que estavam no meio deles. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade, que o seu nome seja glorificado e engrandecido através de nós. Abençoe-os todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.